1 Timóteo, capítulo 6, verso 6. Está lá no Data Show também, mas mantenha a sua Bíblia aberta, porque a gente vai caminhar no texto de 1 Timóteo. Vamos ler juntos? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Vamos ler de novo? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, em primeiro lugar, pelo teu cuidado, tua providência. Senhor, nós oramos aqui por meses, pedindo que o Senhor abençoasse este momento de Jogos Olímpicos na nossa cidade e que o Senhor nos livrasse de todo o mal. E agora, como igreja, nós queremos dizer muito obrigado, Senhor. O Senhor nos livrou de coisas terríveis, atentados terroristas, o Senhor guardou nossa nação e nossa cidade. E por isso somos muito gratos a Ti. O Senhor respondeu às nossas orações. Somos gratos porque o Senhor nos deu grandes presentes nesse momento tão especial da nossa cidade. E agora pedimos que o Senhor fale aos nossos corações pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos sabem que eu vou evitar qualquer comentário sobre a festa de encerramento dos Jogos Olímpicos, por questões óbvias, senão a emoção toma conta, né? Mas desde o último domingo eu já não sou mais o reverendo Leonardo, sou o pai do Natan, né? Então eu sou relações públicas dele, qualquer entrevista que você quiser pode falar comigo, né? A Cris é a secretária, né? E a Amanda cuida de agendamento e nutrição, né? Então estamos nessa relação aí, mas muito obrigado pela manifestação de carinho de todos vocês, e a gente está muito feliz, foi uma bênção, foi algo muito especial mesmo, graças a Deus por isso. O nosso tema, ele nasce no próprio coração do apóstolo Paulo. Dá uma olhada no capítulo 1 de Timóteo, versículo 3, 1 Timóteo 1, 3. A última palavra que Paulo usa nesse versículo é a palavra doutrina. Depois, no capítulo 1 ainda, no verso 10, no finalzinho, ele diz sobre a sã doutrina. Se você andar um pouco, você vai descobrir, lá no capítulo 4, versículo 6, que o apóstolo Paulo fala sobre a boa doutrina. No capítulo 6, versículo 1, ele fala sobre a doutrina. No capítulo 6, no versículo 3, ele fala sobre doutrina. Pergunta qual é o tema do apóstolo Paulo? Doutrina, mas não só isso. Ele associa a doutrina a uma outra palavra. Se você olhar o capítulo 2, versículo 2, no final, ele vai falar com toda a piedade e respeito. Final do capítulo 2, versículo 2. Final do versículo 2 do capítulo 2. No versículo 10 do capítulo 2, ele fala: porém, com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. Capítulo 3, verso 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Capítulo 4, versículo 7. Finalzinho. Rejeita as fábulas profanas das velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Versículo 8, que eu gosto muito, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Graças a Deus por esse versículo na Bíblia. Capítulo 5, versículo 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade. Capítulo 6, versículo 3, no finalzinho, ensino segundo a piedade. Capítulo 6, versículo 5, no finalzinho, a piedade é fonte de lucro. Capítulo 6, versículo 11, tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça e a piedade. Portanto, o capítulo 6, verso 6 vai dizer que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Duas palavras importantes, então, de Timóteo: doutrina e piedade. Doutrina e piedade. Nós vivemos hoje a época do lucro. Esse livro aí, o livro do Tim Keller, não tem ele ainda em português, fala o alto preço do materialismo. Ele faz uma pesquisa. Olha o que diz lá a pesquisa dele, está lá no Data Show. As culturas e os indivíduos mais ricos, em média, não são mais felizes do que as outras menos prósperas. Olha que interessante essa pesquisa.
Na verdade, embora a renda per capita dos Estados Unidos tenha dobrado desde 1957, o número de adultos que diz estar muito feliz diminuiu de 35% para 29%. Isso é uma pesquisa, estou dando a fonte para você, porque é uma pesquisa séria, uma pesquisa muito interessante. Ele desassocia a riqueza ao contentamento, à alegria. O consumismo e o materialismo, eles são uma enfermidade, né? Eles estão muito direcionados, relacionados, consumismo e materialismo. E ele gera uma enfermidade na alma. O dinheiro não é problema, o problema é o amor ao dinheiro. A Bíblia vai dizer isso claramente. Por quê? Porque nós começamos a transferir valores. O Michael Gordon vai falar um pouco sobre isso, sobre esse tempo em que as pessoas estão vivendo aquilo que ele chama de autoestima contingente. Autoestima contingente. Ele diz que isso é uma enfermidade que as pessoas não percebem hoje em dia. O que é autoestima contingente? É quando as pessoas de valores materialistas baseiam sua autoestima e autovalor em terem atingido alguma recompensa, dinheiro ou louvor das outras pessoas. Quando as outras pessoas dizem, por exemplo, você está bem, você está bonito. Portanto, diz o Gordon, suprimindo nossa consciência de Deus, mudamos nossa fonte de validação para outras pessoas. Essa é a armadilha. Vamos parar um pouco para pensar sobre isso. Não interessa muito aquilo que Deus diz sobre nossa agenda. Nós estamos numa sociedade do século 21 que importa o que as outras pessoas dizem sobre a nossa vida. Isso é a autoestima que sofre, né, segundo a tese do Gordon, do Michael Horton, que é chamado da autoestima contingente. Ou seja, é um momento em que a opinião do outro é que valida o meu estado de felicidade. É aquilo que eu tenho, que os outros sabem que eu tenho, é aquilo que eu desfruto e os outros sabem que eu desfruto, e assim por diante. Não é mais o que Deus acha, é o que o outro acha. Não é mais se Deus gostou do que eu faço, ou fiz, ou gosta. Mas é se as pessoas estão lá no Facebook colocando like. Você quer ver uma coisa? Perceba se essa enfermidade pode estar entrando um pouquinho aí no seu coração. Não levante a mão, não aponte para ninguém, nem caia de joelho chorando, confessando seu pecado. Mas se você postar alguma coisa no Facebook hoje e você receber uma curtida só, a sua mesmo, isso vai fazer bem para você ou mal? E se você postar e tiver 20 mil curtidas, vai fazer bem ou mal? Percebam, isso é autoestima contingente. É quando a nossa alegria depende da opinião do outro e não da opinião de Deus. Essa é a armadilha existencial desse momento que nós estamos vivendo. Quando existe, por um lado, a beleza da comunhão pelas redes sociais, e isso é um fator extremamente positivo das redes sociais, o fato de que nós nos interligamos e de que nós nos comunicamos e mantemos, né, os relacionamentos acesos, isso é bênção. Mas existe um perigo, o perigo de acharmos que só vale a pena, só está validado a nossa alegria se as pessoas concordarem com aquilo que nós estamos usufruindo ou vivendo como agenda. E nós desligamos a pessoa de Deus desse processo de validação. Teve uma foto que eu vi essa semana, eu tentei resgatar essa foto e não consegui. Um pastor foi recentemente condenado à morte num país islâmico, não sei se vocês viram, de 30 e poucos anos de idade, e foi condenado à forca, por ser pastor, só por isso, pastor condenado à forca. E aí saiu nas redes sociais, pelo menos dos pastores, eu não consegui pegar essa foto para vocês, ele indo com a forca já no seu pescoço, acho que alguns aqui viram, ele sorrindo e dando tchau para as pessoas, e dizendo assim, está tudo certo, é um privilégio, e o pessoal olhando para ele assustado, nesse país, né, conduzindo ele à forca, e ele feliz, dizendo, eu vou encontrar Jesus, está tudo certo, não se preocupem, é um grande privilégio, com a corda no pescoço.
uma corda no pescoço. Esse é o preletor que eu queria ouvir. Não os famosos que estão cruzando os céus aí, não. Eu queria ouvir ele. Esse é o pastor que eu queria sentar para ter o privilégio de ouvir. Porque ele não se importa com a validação do universo, mas apenas com a vontade de Deus. E o Horton fala sobre isso. Então, a primeira motivação que a gente tem que tomar muito cuidado é a doutrinária. Sabe por quê? Olha o que o texto vai dizer. Paulo vai dizer lá no capítulo 1, verso 3, que existe uma outra doutrina. O perigo de alguém estar dentro de uma igreja ouvindo outra doutrina. Ele não está falando para não cristãos, hein? Ele está falando para um grupo de cristãos. E ele está dizendo, cuidado, porque você pode estar ouvindo uma outra doutrina. Quais são as características da outra doutrina? Fábulas, genealogias sem fins, discussões, não concordam com Cristo, ela é egocêntrica. A outra doutrina é carregada dessas coisas, mas a doutrina bíblica, e ele vai expô-la, é aquela que rejeita as fábulas, uma espiritualidade do tipo, olha, Deus vai te dar vitória, porque eu vi um fruto numa árvore quando eu estava a caminho daqui, e eu pensei em você, e eu vi uma flor, caiu na hora que eu pensei em você, e quando eu peguei a flor, que eu olhei, as sementes da flor compunham a primeira letra do seu nome, e eu falei, é uma mensagem para aquela pessoa que é uma flor de pessoa, a sua vida vai dar fruto, e as pessoas viajam nisso, gente, viajam nisso, ou não viajam? Já atendi cada coisa no meu gabinete que vocês não têm ideia, eu conheço uma pessoa que se casou com outra porque abriu o guarda-roupa, e ele estava orando, Senhor, se for para casar com essa pessoa, que o Senhor me responda, e quando ele abriu a porta do guarda-roupa, tinha um vagalume, com uma luzinha verde, fazendo assim, pastor, ó, e eu casei, eu falei, Jesus tem misericórdia, é a unção do vagalume, então essas coisas que estão contaminando o imaginário popular, como se fosse doutrina bíblica, isso já acontecia na época de Paulo, e Paulo disse para Timóteo, cuidado, porque isso é outra doutrina, rejeita essas coisas, rejeita, e tem uma visão correta da lei, porque a lei é boa, ela diz que nós somos pecadores, mas também diz que satisfez a lei por amor a cada um de nós, e aí, Cristo é o nosso Senhor, e o que importa é que a nossa vida seja cristocêntrica, então não é o que o outro acha, é o que Cristo acha, não é se o outro gostou, é se Cristo gostou. Não é se a sociedade está validando, é se Cristo está validando. Porque o que importa é a opinião de Jesus Cristo. Isso é que importa. E aí nós descobrimos que a primeira motivação que deve ocupar o nosso coração, ela é doutrinária. Vocês vão ver daqui a pouco como ela é importante. Porque a segunda motivação que deve tomar conta do nosso coração é a do contentamento mesmo. Se você fizer uma pesquisa para as pessoas e perguntarem assim, qual é o seu grande objetivo? Ele vai dizer, ser feliz. E não tem nada errado em desejar ser feliz. Não é porque você é cristão que você deve desejar ser triste. Não, eu quero ser uma pessoa bem triste. Né? Eu sou cristão e quero ser uma pessoa triste. Você está no caminho errado, porque o cristianismo não é tristeza. Quando nós descobrimos a boa doutrina do Evangelho, que ela nos liberta dessas fábulas, que ela mostra o amor de Deus por nós, o cuidado de Deus pela nossa vida, que Deus nos enche de inspiração, de alegria, de paz, de cuidado, e que Ele nos usa e deseja nos usar, que Deus morreu por nós em Cristo Jesus na cruz, apesar de sermos pecadores, e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós possamos celebrar a vitória sobre a morte. Quando nós descobrimos a beleza daquilo que Deus fez por nós, através da vida e da obra de Cristo Jesus, o Espírito Santo enche esse nosso coração de fé, de esperança, de amor, de alegria, de contentamento. E aí vem um fator muito importante, e eu queria que você lesse comigo aquele slide ali. Contentamento, vamos juntos? Contentamento não é o ponto de chegada do frustrado. Contentamento é o ponto de partida do piedoso. Tem gente que acha que contentamento é quando dá tudo errado. É o ponto de chegada do frustrado. Eu queria fazer tal coisa, mas não deu certo, Deus está no controle, vai isso mesmo. Porque Deus está no controle, então vai isso mesmo. Eu vou ter que aprender a ser contente com essa situação, como se isso fosse um projeto que deu errado, e aí você agora vai ter que aprender
a se contentar, essa é uma leitura errada da palavra, contentar com aquilo que Deus te deu, ou que a vida te deu. E você diz assim, não, eu queria tal cargo lá no meu trabalho, mas o Senhor fechou todas as portas, deu para outra pessoa lá, tá bom, eu fico aqui mesmo. Senhor, me ajuda a viver com contentamento, com esse pouco que eu estou vivendo. Isso é um equívoco, esse não é o princípio bíblico. Então o contentamento, ele não é o ponto de chegada do frustrado, o contentamento, ele é o ponto de partida do piedoso. O cristão, ele está contente, e porque o seu coração está cheio de contentamento, ele passa agora a cumprir a sua agenda cristã. E o que é que enche o coração desse cristão de contentamento? O que enche o coração dele de contentamento é a boa doutrina. É porque ele sabe o que Deus fez por ele, é que ele sabe que ele não era digno de nada de tão bom que o Senhor deu para ele, é que ele sabe que ele merecia as penalidades, né, do seu distanciamento do Senhor, mas o Senhor derramou graça, fez dele filho, e ele vive pela orientação, direção e bênção do Espírito Santo. Por isso ele é feliz. E porque ele está contente, ele agora começa a sua caminhada cristã. Então é uma mudança de paradigma, porque contentamento não é apatia. Deus não nos chamou para sermos apáticos. A pessoa piedosa não é uma pessoa apática, ela é ativa, ela é dinâmica, e a palavra do Senhor vai nos ensinar isso. Então, porque o Senhor encheu meu coração de alegria, de contentamento, eu sou uma pessoa contente, eu vou agora caminhar a minha caminhada que o Senhor tem para mim como um bom cristão. Porque você sabe o que Deus fez, faz e fará por você, doutrina, você é feliz e está contente. O apóstolo Paulo fala sobre isso nesse texto aí, olha, Filipenses capítulo 4, versículo 11. Digo isso, olha lá o que diz Paulo, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, sentimento, em toda e qualquer situação. Quando é que ele estava contente? Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Quer dizer, o contentamento não vem só no momento da humildade, da humilhação, da dificuldade. Não, quando ele estava honrado, ele também estava contente. Aí ele vai dizer, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura, ele estava contente, como também na fome, ele estava contente. Na abundância, ele estava contente, mas também na escassez, ele também estava contente. Então, ele não era uma pessoa contente porque ele estava humilhado, porque ele estava com fome, porque ele estava com escassez. Não, ele está contente também quando ele é honrado, quando ele está na fartura, quando ele vive a abundância, ele também está contente. Ele diz, o meu estado de contentamento, de alegria, independe das circunstâncias, porque a base é a doutrina. Olha o que ele diz, ele continua o versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a base doutrinária do contentamento dele. A gente muitas vezes vê as pessoas citando só essa segunda parte aí, né? Tudo posso naquele que me fortalece, esqueceu da primeira. Em qualquer circunstância, o coração está contente, porque ele sabe que o Senhor está com ele, e ele pode todas as coisas. Essa é a base doutrinária. Daí, meus irmãos, a terceira motivação, a primeira é doutrinária, a segunda é de contentamento, e a terceira e última é sobre a piedade. A piedade, ela é o resultado final. A piedade são as nossas ações. É a palavra grega sebomai. Essa palavra significa uma atitude de reverência a Deus, evocada por aquilo que é majestoso. É uma devoção com atitudes éticas que agradam a Deus. O contrário é asebes no grego, que é traduzido por ultraje. Perceba, sebomai, asebes, a raiz é sebes, né? Você colocou o a na frente, lá no grego, muda todo o significado da palavra. No português, o a significa não, contrário. No grego também, a ideia de aquilo que é contrário. Então, o que é contrário à piedade é o ultraje. Então, a palavra do Senhor vai nos dizer que a terceira motivação nossa deve ser o do caminho piedoso. Eu só vou conseguir viver o caminho da piedade se doutrinariamente eu for sadio, se o meu coração estiver contente, então eu vou chegar ao caminho da piedade. Tem gente que acha que piedade é o primeiro momento. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou cantar muitas músicas cristãs, eu quero ter uma vida piedosa.
para que aí eu possa ser uma pessoa feliz. Não, está errado, a logística está equivocada. Qual seria o caminho certo? O primeiro deles é doutrinário, caracterizado pela gratidão daquilo que Jesus fez, faz e fará na sua vida. O apóstolo Paulo diz, esse é o caminho para uma espiritualidade saudável. Eu sei quem é Deus, em toda e qualquer circunstância da minha vida, eu sei quem é Deus, eu falo com Ele, Ele me ouve, Ele me responde, a palavra dEle enche meu coração de alegria, eu sei quem é Deus, Ele é de fácil acesso, eu não preciso empreender nenhuma caminhada até Jerusalém, eu não preciso pagar nenhuma das grandes promessas que vem ao meu coração, não, Deus é Pai, eu sento, bato papo com Ele, Ele fala comigo, eu falo com Ele, Ele se alegra quando eu sou uma pessoa que dentro das propostas dEle sou mais do que vencedor, ele se sente honrado, glorificado naquilo, é um relacionamento de pai para filho, de pai para filha, isso é gostoso. Eu tenho uma doutrina sadia, é graça, misericórdia, é isso, esse é meu relacionamento com Deus. Portanto, por causa dessa doutrina, o meu coração está cheio de alegria, e eu estou contente, em qualquer circunstância. Deus está dirigindo as coisas. E se eu estou passando por provação agora, Ele já me deu força, diz a palavra, para superar isso aqui, porque Ele não permite uma provação, uma tentação acima das nossas forças, e junto com isso Ele já provém o livramento. Então eu vou seguir com fé, com alegria. Eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu possa imaginar. E, finalmente, isso gera em mim uma vida cheia de piedade, que traduz na prática aquilo que crê, demonstrado na alegria e no amor ao próximo. René Padilha tem uma frase interessantíssima. Ele diz assim, se o nosso cristianismo não nos faz caminhar para as boas obras, se o nosso cristianismo não muda o nosso estilo de vida, que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? Se o nosso cristianismo não nos faz pessoas mais leves, mais amorosas, menos julgadoras, né, com relação ao próximo, mas que sabe abraçar, perdoar, atender o necessitado, se o nosso cristianismo não é isso, que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Esse é o caminho da piedade. Portanto, quando nós vivemos isso, volta lá para o texto para você ver. 1 Timóteo, aí você entende o que Paulo disse. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, quando ela vem recheada deste contentamento, com essa doutrina santa que o Senhor colocou no nosso coração. E o contexto todo disso aqui, ele diz sobre as pessoas que caíram na armadilha do materialismo. Olha o que diz o versículo 10. Sabe por quê? Ele diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça de terem cada vez mais, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A sociedade materialista e consumista que nós estamos vivendo aí está fazendo essas armadilhas o tempo todo, propondo, caia nela, mas nós não vamos cair, porque a nossa doutrina é sadia, o nosso contentamento é em qualquer tempo, a nossa agenda é de piedade. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, tenha misericórdia da nossa agenda e do nosso coração. Que a validação da nossa alegria, da nossa autoestima, esteja em primeiro lugar diretamente relacionada com a sua opinião sobre o que fazemos, quem somos, aquilo que cremos. Deus, é muito bom ter a aprovação das pessoas, mas mais importante é ter a aprovação do Senhor. Que nunca nos esqueçamos das prioridades. Que o Senhor nos conduza a uma agenda de alegria, de paz, de contentamento, de profunda piedade, de singeleza de alma, para que os nossos relacionamentos
possam ser saudáveis, exalando o bom perfume de Cristo. E assim, na leveza dessa vida cristã saudável, possamos compartilhar para as outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor, o privilégio que é viver a paz que excede todo entendimento dentro da nossa alma. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo.